exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Contarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu, sou teu, sou Nós somos dele. Nós estamos na noite de encerramento do nosso congresso. Que tempo maravilhoso foi esse. Tempo de crescimento, tempo de reflexão. Mas ainda temos lenha para queimar. Ainda temos adoração para entregar. Que nessa noite, sobre o trono de justiça, o Rei permaneça reinando para sempre. Essa hora eu te convido a rasgar o seu coração. Nós vamos entrar em uma atmosfera de adoração maior do que nós já estávamos, porque já estamos em uma atmosfera. E que você possa ouvir a voz do seu Deus nessa noite. Amém? sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que veja o que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E veja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente
mais notável, Ele ama a justiça, poder e piedade, descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, poder e iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, poder e iniquidade, ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ouça o som do Senhor nesta noite e ruja o leão neste lugar. Sinta a presença deste Deus. Que os céus se abram sobre a Igreja Batista Boas Novas nesta hora e que a manifestação da glória do Senhor seja real neste lugar. Pega suas mãos. Declare. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso. Declare que se abra o céu. O teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abre o céu, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
a nossa verdadeira adoração. Nós cremos que os céus estão abertos sobre este lugar. Nós cremos que o Senhor está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor está ouvindo a nossa voz. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão olhar no seu rosto. Eu fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Recebe nossa adoração, Senhor. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Quebramos o nosso vaso, Senhor. Recebe a nossa adoração. Quando você quebra o seu vaso, qual o perfume que exala? Qual o perfume
que exala quando você abre os seus lábios para louvar ao Senhor? Qual o perfume que exala quando você abre a sua boca para falar, seja falar de Jesus ou até mesmo falar de qualquer outra coisa? As pessoas enxergam Jesus em você. Aquela mulher, quando Jesus estava em Betânia, ela entrou e quebrou o vaso com o perfume mais caro aos pés de Jesus. E sem se importar com o que estavam falando, com o que estavam murmurando ao redor dela, ela entregou a Deus o seu melhor perfume, a sua melhor adoração. E nós, o que estamos entregando ao nosso Deus? Quando Ele olha para nós, qual cheiro Ele sente? Qual perfume nós exalamos quando Jesus escuta o nosso louvor? Reflita isso nessa noite. Você está tendo a oportunidade nesse congresso de reconstruir o seu altar. Eu quero reconstruir o meu altar. E você? Não importa o preço. É uma frase muito forte. Porque o preço pode ser pequeno, pode ser médio e pode ser muito alto. E a gente está disposto a pagar um alto preço para seguir o nosso Cristo, para servir o nosso Jesus, para exalar esse perfume, sem se importar com o que vão dizer, com a forma que nós adoramos ao nosso Deus. Estamos dispostos a pagar esse preço? Se você estiver disposto, cante comigo essa parte da canção. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Só a igreja declare.
Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Com as vozes cante, não há outro. Não há outro igual. Tu és santo,
podem sentar um pouco, descansar. Vamos fazer o período de ofertório. Eu quero falar um pouco sobre o que Tiago falou ontem, sobre o que João Pedro falou hoje pela manhã. Quem não veio, perdeu, porque foi uma bênção. Nós não podemos, irmãos, oferecer algo ao Senhor sem antes fechar as brechas. Não adianta remendar, com base no que João Pedro falou. Não adianta querer construir uma casa sem saber como está a fundação, sem saber o que está por trás daquela casa, o que foi feito ali. Nós somos templo do Espírito Santo, então consagre o altar. O nosso tema, ele aborda sobre o altar. Nós vamos ler uma palavra agora, está em Mateus 5, 23, 24, quem quiser abrir. Amém? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, a oferta, os dízimos, é para a manutenção do templo, é para investimento na obra do Senhor. O nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, mas a igreja precisa da sua oferta, dos nossos dízimos, para manter o templo. Mas não adianta oferecer a oferta sem antes pedir perdão ao Senhor, ao seu irmão. Então, se tem alguém aqui que sente que magoou o seu irmão, antes de ofertar, purifique o seu altar, para que a bênção venha completa. Com essa palavra, os irmãos estão com a oportunidade de ofertar. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, demônios faz fugir na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Oh
louvamos, Senhor, te agradecemos, te exaltamos, Senhor, por esses dias, por esses momentos que o Senhor nos ofereceu, nos proporcionou. Deus, obrigado pelos irmãos que estão aqui, que puderam ofertar, que puderam dizimar. Deus, toma nas tuas mãos cada casa, Senhor, cada família. Não permita que nada venha faltar. Senhor, também não permita, Deus, que nós venhamos ser desobedientes à tua palavra, Senhor. Nos ensina a honrar a tua casa, a te honrar, Deus, cada dia mais. Deus, que não venha faltar o pão, que não venha faltar o emprego, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda oculto, profundo. Deus, e eu creio que os meus irmãos ofereceram o que há de melhor. A gordura, Senhor, do animal. Eu creio, Jesus, que nada aqui foi feito em vão, nada foi oferecido em vão. E por isso eu te louvo e te agradeço, e eu creio na vitória de cada família, de cada irmão que ofertou e que dizimou. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Aleluia. Quantos estão felizes? Quantos estão felizes por estar na presença do Eterno? Quantos estão felizes por estar na presença do Pai? Aleluia, glória a Deus. Pessoal, eu quero nesta noite alencar o que foi pensado para esse congresso de adoração. Eu quero alencar também com a semana de campanha de oração. Eu estava pedindo a Deus uma palavra que eu pudesse ministrar para a igreja, para que a igreja também pudesse compreender que ela tem uma das armas mais eficazes, tão eficaz quanto um míssil que possa destruir o planeta, que é a oração. Então pedi a Deus a direção para que eu pudesse fazer essa ponte de forma genuína, sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção de forçar texto bíblico para atrelar ao meu desejo. Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 30, Êxodo capítulo de número 30. Êxodo, capítulo de número 30.
versículo 6. Êxodo 30, versículo de número 6. Que nos diz: porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Eu vou voltar a ler, irmãos, para que vocês possam entender a verdade desse texto. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Agora abra Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 5. Apocalipse 8, versículo de número 5. E depois você volta para Êxodo 30. Deixa a Bíblia aberta aí, porque a gente vai passear nesse texto. Apocalipse 8, versículo de número 5. Que nos diz: em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Êxodo 36 diz: porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Apocalipse 8:5 diz: em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, totalmente dependente do Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito fale conosco, Pai. Porque durante esses 3 dias o Senhor veio limpando, nos ajudando a limpar o nosso altar, nos ajudando a identificar o que não agradava ao Senhor que estava diante do nosso altar. Então nós demos o primeiro passo, Senhor, limpá-lo. Depois começamos a reconstruí-lo, para enfim, Deus, receber o fogo do Espírito Santo sobre o nosso altar, em nome para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, quando Deus, e aí eu vou voltar um pouco com vocês, quando Deus, ele mandou Moisés construir um santuário, onde ele habitaria no meio do povo, Deus, ele determinou que o lugar santo haveria um altar de incenso, onde o fogo jamais deveria estar apagado. Essa é a ordem de Deus. O fogo jamais deve estar apagado. O incenso, ele deveria queimar continuamente. O incenso é o símbolo das nossas orações, igreja. A oração que sobe do altar para o trono
precisa ser precedida pelo fogo do Espírito Santo. A fumaça do incenso, ela não pode subir do altar para o trono sem que antes o fogo seja aceso no altar. Olha para quem está ao seu lado e diga: hoje é a noite de você acender o fogo do seu altar. O que faz a fumaça do incenso subir é justamente o fogo do altar. Eu quero abrir um parêntese para te dizer que não há fervor espiritual na oração sem que o fogo do Espírito inflame os nossos corações. A oração, ela não é uma mera repetição de palavras frias e vazias. A oração deve partir dos lábios de um cristão que está em chamas. Eu preciso estar pegando fogo. A oração, ela brota de um coração aquecido. A oração, ela brota dos lábios de alguém que foi tocado pela brasa viva do altar do Deus eterno. O fogo do altar não podia ficar apagado. As cinzas precisavam ser removidas. Que tipo de cinzas ainda se encontra no seu altar? É a cinza do medo. É a cinza do medo da retaliação. Se você tem medo de retaliação, feche brecha. Feche as brechas. A gente não ora, né, para fechar brecha. A gente deixa o pecado, e quando a gente deixa o pecado, automaticamente as brechas são fechadas. Então quem tem medo de retaliação do inferno tem que fechar brecha. Crente não precisa ter medo de Satanás, porque Satanás é menor do que o seu Deus, do que o nosso Deus. O fogo do altar não podia ficar apagado, as cinzas precisavam ser removidas. Esse fogo, porém, não é um fogo estranho, não é um fogo fabricado na terra, não é um fogo de Adab nem de Abiú. O fogo estranho, ele é condenado por Deus. É por isso que Deus manda fogo e detona Adab e Abiú, porque eles estavam acendendo fogo estranho no Santo dos Santos. O fogo estranho, ele tem brilho, pessoal. O fogo estranho, ele tem brilho, ele reluz, mas ele não tem calor. O fogo estranho, ele tem aparência de fogo, mas ele não aquece os corações, nem os leva à adoração verdadeira. O fogo estranho é abominável para Deus e ele gera morte, mas o fogo do Espírito, igreja, o fogo que vem do trono da graça, o fogo que é criado no céu, o fogo que vem da parte de Deus, ele é aceitável diante do Pai e ele produz vida e vida em abundância. O altar do incenso, ele nos ensina algumas lições sobre a oração na vida do cristão. Primeira coisa que nós precisamos entender é a centralidade. Você quer ter fogo no seu altar? Quem quer ter fogo no altar? Aqui, levanta a mão. Amém. Agora olha para quem está do seu lado e você diz a essa pessoa: a oração tem que ser central na sua vida. Irmãos, a
A primeira lição que a gente aprende aqui é a centralidade da oração na vida do cristão. O altar do incenso, ele deveria ficar no centro do lugar santo, defronte do véu onde estava a arca da aliança, a arca do testemunho. A posição geográfica do altar de incenso jamais definia a centralidade da oração na vida do povo. Fomos criados, igreja, para o louvor da glória de Deus. Devemos aspirar, devemos desejar pela presença de Deus mais do que as bênçãos de Deus. O doador é mais importante do que suas dádivas. Por isso, a oração não é um apêndice na vida do cristão, não é uma nota de rodapé na vida do cristão. A oração, ela é a parte central na vida do crente. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Sem oração a gente não cresce, sem oração a gente não desenvolve, sem oração a gente não se fortalece, sem oração não há fogo no altar. Tem muita gente que é ativista dentro da igreja, está aqui para o que der e vier, mas não para um segundo para falar com o Eterno, para falar com o Pai, para trazer para o centro da sua vida a oração. É a oração que vai manter o altar da minha vida aceso, e o incenso desse altar vai chegar às narinas de Deus, e Deus vai receber e vai te responder. A segunda coisa, a segunda lição que a gente aprende aqui, e está aí em Êxodo 30, versículo 7, Êxodo 30, versículo de número 7, por gentileza, dá uma conferida aí na sua Bíblia, Êxodo 30, versículo 7 e versículo 8, olha o que vai dizer o nosso irmão Moisés: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O que esse texto nos ensina é acerca da indispensabilidade da oração na vida do cristão. A gente não pode abrir mão da oração, irmãos. A oração, ela é tão importante quanto o alimento da manhã, o alimento do meio-dia e o alimento da noite. A oração, ela é indispensável. Segundo a Bíblia, o incenso deveria ser queimado pela manhã, à tarde e continuamente perante o Senhor. O fogo do altar não poderia ser apagado. Olha para quem está do seu lado e diga: o fogo do altar não pode ser apagado. Isaac, chama o pessoal do louvor para o santuário. Eu vou esperar eles chegarem aqui para pregar. Porque a gente não pode pregar uma coisa aqui e fazer outra lá. A gente tem que dar exemplo. Se a gente está ministrando vida e oração, a gente tem que estar dentro do santuário. Cadê o povo do louvor?
Cadê os ministradores da adoração? Eu vou pregar só para vocês? Eu vou pregar só para mim? Precisamos estar aqui. Falou, Isaac? Pronto. Vou esperar eles entrarem para começar a pregar. Pronto, pode entrar, pessoal do louvor. Vocês têm que estar aqui dentro do santuário, dando exemplo. Bora entrando todo mundo para receber a palavra do alto. Cadê o pessoal? Chama lá o pessoal. Tem mais gente lá que precisa entrar. Pronto, maravilha, é isso aí. Se a gente dança na frente, a gente tem que dar exemplo. Se a gente ministra aqui na frente, a gente tem que dar exemplo. Pessoal, vocês perderam a primeira parte. Eu estava falando sobre a centralidade da oração na vida do povo de Deus. A oração tem que ser central. A oração tem que ser o centro da nossa caminhada para que o fogo permaneça aceso no altar da nossa vida. A segunda lição é que a oração ela é indispensável para que o fogo permaneça aceso. Eu preciso orar de manhã, de tarde e de noite. Eu preciso me lembrar de 1 Tessalonicenses 5,17, quando o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, orai sem esmorecer, orai sem parar, ainda que venham as diversidades, ainda que venham as lutas, ainda que venham as aflições, eu sei que o meu Redentor vive. A oração é o que mantém o fogo aceso. Vocês identificaram na sexta-feira que o altar estava com cinzas. Cinzas da letargia espiritual. Cinzas do medo. Cinzas da falta de entusiasmo espiritual, cinzas da falta de compromisso com o Pai. Então, a gente identificou isso na sexta-feira através da ministração do pastor Yuri. No sábado, fomos conduzidos novamente a começar a remover essas cinzas, a limpar essas cinzas, a entender que a oração é importante na minha vida. Eu não posso ser um cristão que dependa espiritualmente do outro. Foi dito isso aqui pela manhã, quando alguém falou do sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal? Quem inaugura isso é justamente o monge Lutero.
Ele fala, olha, não precisamos mais de nenhum mediador para levar a nossa oferta diante do altar. Não precisamos mais de nenhum mediador para conduzir a nossa petição a Deus. Hoje eu posso, aonde quer que eu esteja, me ajoelhar, me dobrar e falar com o Eterno, e Ele vai me ouvir. Irmãos, o fogo do altar não poderia ser apagado. O altar de incenso não poderia cobrir-se de cinzas. Não podemos dispensar a oração incessante, a oração diária na nossa vida. Se queremos a partir de hoje que o altar da minha vida permaneça aceso, eu preciso permanecer diante do Pai em oração. Não caminhamos vitoriosamente pela nossa própria força, igreja. Dependemos de Deus mais do que os nossos próprios recursos. Deus, Ele sempre olha dos céus. Deus, Ele sempre olha dos céus. Ei, você que é crente na sua casa e ninguém mais é. Você que é crente e ninguém da sua família de origem é. Você que é crente e nenhum dos seus colegas no trabalho são. Você que é crente e a sua namorada, ela é crente, mas ninguém lá é cristão. Ei, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele sempre olha dos céus, buscando alguém que se coloque na brecha em favor do seu povo. Hoje Deus está dizendo, coloque-se na brecha pela sua mãe, coloque-se na brecha pelo seu pai, coloque-se na brecha pelo seu esposo, coloque-se na brecha pela sua esposa, coloque-se na brecha pelos teus filhos, coloque-se na brecha pela tua família, e Deus vai te responder. A terceira lição está em Êxodo 39, versículo 9. Olha o que o nosso irmão Moisés escreveu. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. O que é que a gente aprende aqui? Que para que o fogo permaneça aceso no altar, deve haver pureza da oração na vida do cristão. Uma vez me perguntaram, pastor, o que é que o senhor acha de oração contrária? Eu falei, irmão, isso não é nem bíblico. Oração contrária não é nem bíblico. Isso não existe. Deus, Ele não se agrada de uma oração com motivações erradas. Vou dar um exemplo aqui. Senhor, você está frequentando a igreja, mas antes de você frequentar, você conheceu uma pessoa que já era casado, você começou a se relacionar com esta pessoa, você entrou nesta família, você desgraçou essa família, você tirou esse pai, esse marido de dentro desta família, e aí por alguma razão você encontra Jesus na sua caminhada. Aí você vai para o joelho e dizer, Senhor, abençoa o meu casamento. Está tudo errado.
essa oração não sobe aos céus, porque aquele homem não é dela. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Deus, ele não se agrada de uma oração com motivações erradas. Diz o texto bíblico que o incenso precisava ser puro, santo e não estranho. O incenso precisava ser o que, igreja? Puro, santo e que não fosse estranho. Deus, ele não aceita incenso estranho. Deus, ele não aceita orações contaminadas pela vaidade. Deus, ele não aceita orações oriundas de uma vida impura. Deus, ele não aceita orações de um coração incontrito com ele. A oração do perverso, diz o livro de Provérbios 28, versículo 9. A oração do perverso é abominação para Deus. Não adianta, meu querido e minha querida, multiplicarmos as nossas orações se a nossa vida estiver fora da vontade de Deus. Você pode pedir, você pode entrar em campanha de oração, em Boas Novas, na Universal, seja lá onde for. Você pode pedir a milhares de pessoas para que estejam orando por você. Se a nossa vida estiver fora da vontade de Deus, Ele não vai nos responder. Não adianta orar a Deus com os nossos lábios se o nosso coração está longe dele. Não adianta, irmãos. É necessário pureza. É isso que Moisés está dizendo aqui, olha, não coloque nada estranho, nada impuro no altar do Senhor, que o incenso seja puro, santo, para que o fogo seja agradável. E por fim, veja o versículo 34 e 35. Que diz: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionísha e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E o versículo 35 diz: e disse, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Ou seja, o incenso era feito de 4 componentes. Primeiro, estoraque. Estoraque é extraído de um arbusto sem incisão. O estoraque, ele era extraído de um arbusto sem corte. A resina, ela fluía espontaneamente. A resina não poderia ser tirada por corte, por incisão. Tinha que fluir espontaneamente. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que as nossas orações devem ser livres e espontâneas. A segunda especiarias é onixa. A onixa era extraído de um molúsculo marinho. Isso nos ensina que a oração deve partir das profundezas da nossa alma. Lá de dentro, lá de dentro, lá de dentro, ao ponto de você dizer como os filhos:
disseram a Deus: a minha alma, ela se perturba dentro de mim. Isso não é vergonhoso, não. Isso é o que vem lá de dentro. Isso é o que é tirado lá das profundezas. A terceira especiaria é o gálbano, que é um arbusto do deserto. Suas folhas deveriam ser quebradas e moídas para a extração do perfume. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que as orações devem brotar de um coração quebrantado e contrito. Se quer fogo no seu altar, não tem receita, não tem mágica. O coração tem que ser quebrantado, tem que ser contrito com Deus, tem que estar pegado ao Pai, tem que estar aliançado com o Eterno. Irmãos, nossa ardente expectativa é que Deus nos desperte para uma vida mais abundante de oração, para que o altar da minha vida permaneça aceso. Que o incenso das nossas orações suba sempre à presença de Deus como aroma suave, e que o fogo jamais apague no altar de nossa vida. Você limpou, você reconstruiu, agora você tem que manter aceso. Deixa eu te dizer, amanhã a gente volta à vida normal, não tem congresso. Amanhã você vai se deparar com o seu dia normal, acordar cedo, ir para o trabalho, ter que lidar com um patrão terrível, ter que lidar com um colega que fica falando mal de você. Amanhã volta tudo ao normal, mas o que não volta mais ao normal é que o seu altar vai estar em chamas. Então, se você entrava na paranoia do seu patrão, você não vai entrar mais. Se você entrava na onda do seu colega de trabalho que falava mal de você, você não vai entrar mais. Porque o seu coração, ele está quebrantado. O teu espírito está em contrito com Deus. E a chama do teu altar está em fogo. Então, meu querido, a oração dos santos é um instrumento usado por Deus para manifestar sua intervenção na história. O incenso que subiu, e aí eu peço a vocês para refletir lá em Apocalipse 8 que nós lemos. O incenso que subiu do altar para o trono, que é o símbolo das orações dos santos, foram lançados do trono para a terra. E a Bíblia diz que houve naquele momento trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Imediatamente as trombetas do juízo misturado com a misericórdia, começaram a tocar, começaram a soar. Quando a igreja ora, meus amados e amadas, Deus age poderosamente. Quando a terra, e quando eu falo de terra, eu falo de boas novas. Quando a terra se dobra em oração, os céus se movem na nossa direção. Aprove Deus, igreja, aprove Deus, meu amado, que na sua soberania intervinha na história em resposta às orações do seu povo.
Eu quero, pastor, que o altar da minha vida esteja em chamas. Então, numa parte da sua vida, a oração. Não abra mão da oração. Alguém se levantou contra você no trabalho. Faz o seguinte: chefe, eu preciso ir ali no banheiro. Chega lá no banheiro, fecha a porta e fala com o pai. Diz: pai, a minha luta não é contra a carne, contra o sangue. A minha luta são contra os principados, as potestades e as hostes malignas do mal. Fecha a boca do leão. Se o seu coração está em chama, é esse tipo de atitude que você vai ter. Irmãos, quando oramos, estamos nos unindo àquele que está sentado no trono e que governa os destinos dos povos. Nenhuma força é tão poderosa na terra quanto a oração da igreja. Nenhuma força é tão poderosa na terra quanto a oração da igreja. Pastor, mas o meu patrão, ele é poderoso, poderoso é o seu Deus. Quando o pastor Paul Yong-Chul recebeu o telefonema do presidente da Coreia do Norte, e a secretária dele atendeu, ela disse: ele não pode falar contigo agora. E ele disse para ela: quem está ligando é o presidente da nação. Mas, meu senhor, ele não pode falar contigo agora. E ele desliga o telefone na cara da secretária. Depois, Paul liga para ele e a primeira coisa que ele diz a Paul Yong-Chul é o seguinte: eu sou o presidente da nação e te liguei. Você precisa me atender na hora em que eu te ligar. Ele disse: mas eu estava em audiência com o dono do universo. E você é menor do que ele. Nenhuma força é tão poderosa na terra quanto a oração da igreja. Nenhuma coisa produz tanto efeito no céu quanto a oração dos santos. Orar é dar as mãos àquele que tem tudo sobre seu controle e domínio. Se está passando pelo estreito, Deus está no controle. Você está passando pela dificuldade, se o seu altar está em chamas, você sabe que Deus está no controle. Você está passando pelo deserto, se o seu altar está em chama, você está dando glória a Deus. Você está passando pelas aflições da vida, se o seu altar está em chama, você sabe que as glórias do Senhor não se compararão às aflições que nos afligem. É por isso que o altar da minha vida precisa estar em chamas. O altar, quando em chamas, ele está conectado com o trono. E é do trono que procede as intervenções soberanas de Deus na história.
quando o seu altar está pegando fogo, tá o braseiro, você está conectado com o altar de Deus. Um dos primeiros livros que eu li quando me converti foi de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Quando eu terminei de ler esse livro, o meu coração estava em chamas, pegando fogo, pegando fogo. Que o teu altar esteja em chamas, para você experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: você preparou o altar, você limpou o altar, melhor dizendo, diga: você limpou o altar, você reconstruiu o altar, você está orando. Então se prepara para você decretar, em nome de Jesus, o fogo que vai vir sobre a sua vida nesta noite. Pai, prepara neste momento os nossos corações para recebermos do Senhor o teu fogo, Pai. Hoje eu quero sair daqui chamuscando em brasas para o louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Queridos, o fogo no altar, como o pastor falou, não é só hoje. Amanhã não tem congresso, mas o fogo precisa estar aceso. Mês que vem não tem congresso, e o fogo precisa continuar aceso. O difícil não é acender o fogo. O difícil é manter ele aceso. Mais difícil do que você reconstruir é você não destruir novamente. O processo é contínuo. Não pense que, estando aqui nesses 3 dias de congresso, você está preparado para qualquer adversidade, para qualquer luta. Se o seu altar não estiver continuamente aceso, a luta vem e você vai sucumbir. É por isso que nesse momento nós vamos profetizar que a chama
não irá se apagar. Muito mais importante do que você limpar, reconstruir e acender a chama do seu altar, é você não deixar ela se apagar. Diga assim comigo: eu não vou deixar a chama se apagar. Diga mais alto: eu não vou deixar a chama se apagar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará, Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa Se coloca de pé. Eu gostaria que você olhasse para aquele altar. E
que Deus abra os seus olhos espirituais para você ver o seu altar. Que na sexta-feira estava todo sujo. Ele foi limpo, mas ele permanecia desorganizado. E no sábado, ele foi organizado e tomou a forma de um altar. E hoje, ele está pronto para ser incendiado. E você vai olhar para esse altar, entendendo que aí é você. E você vai dizer: Deus, diga comigo: Deus, eu declaro, debaixo de céus proféticos, que a chama arderá continuamente sobre o meu altar. Eu não ouvi você falar. A chama arderá continuamente sobre o meu altar. A chama arderá continuamente sobre o meu altar. A chama. Você está diminuindo por quê? A chama já está acabando. A chama arderá continuamente sobre o meu altar. A presença do Senhor, ela habita em territórios curados. Territórios danificados não experimentam a presença do Senhor. Territórios maculados não experimentam o mover de Deus. Se você é um território limpo e santo, se o seu altar está pronto, você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Então, se o seu altar já está pronto para isso, levante as suas mãos e comece a dizer: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu mover. Eu quero sentir o teu fluir. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. E deixa o Espírito Santo de Deus mover sobre você. Gostaria de chamar aqui toda a equipe de louvor. Não abaixe as mãos não, mantenha sua mão levantada. Só se o seu altar estiver pronto. Se nesses 3 dias você não limpou o seu altar, se você não restaurou o seu altar, a chama não vai arder em você. Mas se você está pronto, comece a clamar e dizer: eu quero sentir. Com as mãos levantadas, você vai pedir sobre a sua vida o peso da glória do Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Levante a sua voz e peça isso a Ele. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela. Com as duas mãos levantadas, clame, peça. Vem com o peso da tua glória, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino vem em mim. Vem com o peso da tua glória.
vem com o peso da tua glória. Ainda está fraco, chame a atenção dele. O que Deus quer sobre a sua vida nessa noite é a plenitude do Espírito Santo, na plenitude do seu ser. E que você seja cheio até onde o seu corpo puder suportar. Mas aí depende da sua intensidade, da sua adoração, da sua vontade de querer ser cheio. Então clame mais uma vez, com intensidade. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da. Vem Espírito Santo, enche os nossos altares e queima. Vem com o peso da tua glória e cobre, flua um rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da. Sua igreja cante. Vem com o peso. Peça isso a Ele. Esse é o seu ato profético nessa noite. Vem com o peso da tua glória sobre a minha vida. Manifesta o teu poder na minha vida, Deus. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Que isso seja uma verdade na sua vida. Que nos seus dias o peso da glória de Deus esteja sobre a sua vida. Não é um peso que traz dor, não é um peso que traz cansaço. É um fogo que arde sem queimar. O peso da glória de Deus não traz dor, não traz tristeza. O peso da glória de Deus sobre a sua vida trará paz em meio à guerra. O peso da glória de Deus na sua vida trará certeza da vitória. E você vai viver de glória em glória e de vitória em vitória, porque Ele está contigo todos os dias da sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu declaro sobre a sua vida que a chama se manterá acesa 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, até a consumação dos séculos. E como eu falei ontem, o avivamento que Deus quer sobre as nossas vidas não é um movimento,
é um entendimento. O avivamento que Deus quer trazer para nós não é de falar línguas estranhas. O avivamento que Deus quer não é de cair e levantar e de rodar. O avivamento que Deus quer trazer para nós é que sejamos firmes e constantes. O avivamento que Deus quer para nós não é algo passageiro, não é algo de congresso. O avivamento que Deus quer para nós é que o louvor toque o seu coração e você adore. O avivamento que Deus quer para nós é que a palavra toque no seu coração e você mude a sua mente. O avivamento que Deus quer para nós é que você saia da zona de conforto, saia do lugar que te paralisa e comece a andar em direção àquilo que Deus tem para você. Como foi dito aqui hoje de manhã, que você agarre o seu ministério, agarre o seu chamado e comece a andar na carreira que lhe foi proposta, para que Deus não olhe para você e te chame de servo inútil, para que você não seja aquele servo mau, para que os talentos que Deus te deu não sejam enterrados, para que aquilo que Deus deu para você, Ele não tome e dê a outro. Não importa para o que Deus te chamou. Muitas vezes nós achamos que o chamado é só para estar aqui à frente. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que não estão aqui, mas foram extremamente importantes para esse congresso. Quero agradecer a tia Lu, a irmã Naná, a irmã Rosa que está lá fora vendendo, a Gilmar, que queimou os miolos comigo até o último segundo. O que deu certo, deu certo. E o que não deu certo, deu certo também. Porque é Deus que está no controle. Muito obrigado a você que esteve aqui nos 3 dias. Muito obrigado a você que só veio hoje, ou que só veio na sexta, ou que está aí de casa assistindo. Se é que tem alguém assistindo, não sei se está transmitindo. A minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus. Depois essas pessoas que não estão aqui, mas entenderam o seu chamado e o seu ministério. Talvez Deus não te chamou para estar com o microfone na mão, mas te chamou para fazer com que o culto aconteça sem que ninguém te veja. Não sei para que foi que Deus te chamou, mas saia da zona de conforto e deixe o seu coração arder. Deixe o seu altar ser reformado, construído, reconstruído, e deixa queimar para aquilo que Deus te chamou. Amém? Eu quero aproveitar também para agradecer a essa equipe que está aqui à frente, que sofre comigo, que chora comigo e por mim, e por causa de mim, e que tem enfrentado desafios. Não sei se você tem percebido, a nossa acústica não nos ajuda muito, mas se você entender um pouquinho de música, você pode entender a evolução que essa equipe está tendo, lugares que eles estão alcançando, simples e única por conta deles mesmos, por esforço, por não se deixar abater. E só permanece aqui quem tem certeza do chamado, porque não é fácil. Não é fácil. Nós somos vidro de cristal. As pedradas vêm.
muitas e fáceis, porque falar de quem está aqui é muito fácil, mas eu quero agradecer a Deus por cada um que está aqui, e a Dilson que não pôde estar aqui, que é o único que está faltando, e Cida que teve que ir para casa por causa do horário. Agradeço a Deus por essa equipe. Eu não sou daqueles que esperam perder para dizer, como era bom. Eu agradeço a Deus. Sou grato a Deus pela equipe que Ele me deu. Sou grato a Deus por cada dia de ensaio, por cada desafio, por cada vez que eles saem daqui com raiva de mim e voltam felizes comigo, porque não é fácil. E aquilo que eu falei ontem, eu quero repetir hoje. Boas Novas ainda não entendeu o que Deus tem para ela. No dia que nós como igreja entendermos o que Deus tem para essa igreja, nós vamos impactar este bairro e esta cidade. Deus não nos chamou para pouca coisa, mas nós precisamos entender isso. Nós já demos passos largos. Eu tenho ficado muito feliz com a unidade da igreja. A igreja se unindo em um só propósito. Muitas pessoas ajudando, contribuindo, se doando para a nossa campanha da mesa. E muitas outras coisas nós ainda iremos conquistar. Mas a palavra que para mim tem sido verdade todos os dias: a unidade do corpo traz prosperidade para a igreja. E nós como igreja iremos prosperar por conta da nossa unidade. Você crê nisso? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu te amo, meu irmão. Foi muito bom ver você aqui nesses dias. Agradeça as pessoas que estão ao seu redor. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por fazer parte desse corpo. Eu te amo, meu irmão. Nós somos um em Cristo. Obrigado ao Efraim. Obrigado à minha equipe maravilhosa. Eu amo vocês. Obrigado a você que veio doente, a você que veio com filho doente, a você que veio cansado. Quero agradecer em especial a Isa, que estava aqui se dividindo em milhares. Eu tenho a impressão de que um desses dias eu vi Isa em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu acho que eu vi Isa em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu vi Isa cantando, vendendo e ela embaixo arrumando alguma coisa. Eu acho que eu vi. Mas não é fácil. E eu quero repetir isso para vocês. Não é fácil. A minha posição como líder dessa equipe não é de mandar, não é de ordenar. Eu não tenho nenhum deles aqui como empregados. Todos são voluntários. E nós temos criado uma relação de amizade. E nós brigamos. Antigamente brigamos entre nós, agora brigamos por nós. Nós compramos as nossas brigas. E a luta do meu irmão é a minha luta. Eu acho muito lindo. E eu fico agradecido a Deus, porque eu sei que a minha luta é a luta de vocês. Eu sei do esforço de cada um para estar aqui no horário. Eu sei do desespero de cada um para estar aqui, para fazer certo. Quem não veio ontem perdeu. De ontem uma palavra maravilhosa sobre ofertório. E eu acho que você nunca mais vai ver isso, mas ontem foi um dia especial. E eu sou muito grato a Deus, muito grato. E eu gostaria que junto comigo vocês oferecessem ao Senhor um aplauso por essa equipe.
para finalizar, queria chamar o pastor aqui à frente para ele encerrar. E para finalizar, eu queria te lembrar de um detalhe que talvez você não tenha se dado conta. Quantos estiveram aqui nos 3 dias? Nos 3 dias. Quantos gostaram de todas as ministrações que foram dadas aqui? Não tinha ninguém de fora. Nós não precisamos de pregadores de fora, porque Boas Novas tem palavra. E qualquer um daqui de Boas Novas que nasceu, cresceu e faz parte de Boas Novas tem condições de pegar esse microfone e pregar. Sabe por quê? Porque a EBD aqui é forte. O culto de doutrina aqui é forte. O ensino aqui é forte. Nós não aprendemos daquilo que o homem acha. Nós debatemos a Bíblia. Então você que está em casa e vai assistir isso depois, e talvez não tenha vindo porque não veio nenhum cantor de fora, não veio nenhum pregador de fora, entenda que nós devemos honrar os de casa. Quando você vê um congresso que quem vai pregar é Jussiara, quem vai pregar é Rose, quem vai pregar é John, venha porque vai ser bênção. Porque nós temos capacidade de transbordar. E se prepare, porque em um desses congressos, quem vai pregar aqui pode ser você. Pode ser você. Abraça o seu chamado. Abraça o seu chamado. Pode ser você. Pode ser qualquer um. Amém? Obrigado, queridos. Deus os abençoe. Aleluia. Vamos orar, pessoal. Agradecer ao Pai por esses 3 dias em que Ele falou conosco, em que Ele falou especialmente com a igreja. E quero aproveitar para lembrá-los de que amanhã a gente começa a nossa semana de oração. Amém? Sexta-feira a gente tem a ceia da Páscoa. Então, se o fogo foi aceso, bora mantê-lo aceso em nome de Jesus. Nós deixamos a mesa da ceia pronta. Não foi com a intenção de servir a quem não tomou ceia de manhã. Falei, olha, Luzinalva, a mesa tá bonita, deixa ela pronta lá. Mas aí você que não esteve por alguma razão de manhã aqui, e que está em plena comunhão com a sua vida, com o seu Deus, com a sua família, com a sua igreja, com as suas lideranças. Você que não tomou a ceia é meu convidado nesta noite. Logo depois é só você ficar aqui à frente, a gente vai servir a mesa do pão e do cálice da salvação para você. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: essa semana estaremos em oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença que é real em nossas vidas. Não somos nada sem o Senhor. Toma a direção, Deus, da nossa vida. Continua no centro da nossa vida. E que possamos, Deus, estar no centro da Sua vontade, Pai. Que possamos manter o altar da nossa vida chamuscando, pegando fogo, em nome e para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe,
e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor volte o seu rosto e te conceda paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com toda a sua parentela, hoje para todos sempre. Se você